O torcedor do Ainda Flamengo. mais na liderança, né? Exato. Ainda mais na liderança. O torcedor do Flamengo que vai ao Maracanã, por exemplo, ele vai ao Maracanã esperando uma vitória do Flamengo. Eu acho que se você pensa em ser campeão do Campeonato Não, uma Brasileiro... vitória não. Eu acho que ele vai ao Maracanã esperando, pelo que eu tenho visto da movimentação dos torcedores, dos comentários dos torcedores, e esse é um ponto a destacar hoje do perfil recente dessa torcida do Flamengo, eles esperam que o Flamengo atropele o Vasco. Devido à importância do jogo de amanhã, também ficar ouvindo esse tipo de coisa, particular, novamente, com os jogadores do Vasco. Eu sei que essa mensagem não vai chegar neles, mas vai chegar em forma de fé, de energia positiva. Léo Jardim, João Vitor, Freitas, PH, Piton, Hugo Moura, Tietê que deve jogar amanhã, principalmente vocês, tá? Responsáveis ali pelo sistema defensivo do Vasco. Eu tenho que acreditar nesse milagre. Maracanã, às 6h30. Vasco contra Flamengo. Por favor, me ajudem, tá? Família Vascaína, tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar um pouco desse clássico de amanhã, né? Tem alguns jogadores do Vasco que não vão estar à disposição do Fábio Carille para essa partida. Quero trazer aqui uma resenha também do Casimiro, né? Falando que entre Verratti e Pedro, ele prefere. Você vai acompanhar aqui, quero muito a sua opinião. Quero trazer uma análise também de um comentarista lá da Sport TV que eu gosto muito, que é o Rodrigo Coutinho, falando da força que o Vasco tem pelo lado esquerdo, e eu acho que vai ter que funcionar pra gente ganhar o jogo amanhã, além de outras resenhas que a gente tem aqui. Mas antes de começar a nossa resenha, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, eu queria falar aqui um pouco sobre o Cruzeiro. O que tem a ver, Thiagão? Vocês vão me entender, olha só. O treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, deu essa declaração após a vitória do Cruzeiro por 3-0, 3-0 sobre o Bahia. O City, em 15 jogos, ganhou 1. Se fosse no Brasil, 3 treinadores seriam despedidos nesse período. O Guardiola ainda está lá. A gente pode trazer essa declaração aqui para o nosso contexto em relação ao Carille, não somente ao Carille, né? Nesse período aí de dificuldade que o Vasco passa. Chega treinador, vai embora treinador, chega outro treinador, é burro pra lá, não sabe isso, não sabe aquilo. A gente sabe que o principal problema do Vasco não é esse. Mas por que eu tô citando aqui esse treinador? Porque a gente cobra muito o Carille no sentido da evolução, né? O Vasco não evolui. O Vasco que começou o ano sem os atacantes, sem essas peças de mais qualidade, de velocidade. E esse Vasco, cara, não tem evolução, principalmente tática, tá? Porque até na individualidade, como a gente vai pontuar aqui, a questão do lado esquerdo melhorou. O Nuno com o Coutinho ali, o Coutinho encostando, o Piton na ultrapassagem. De fato, o Vasco tem essa jogada que não tinha no início do ano, porque o Nuno chegou. Mas em termos de organização, nossa senhora, é uma coisa assim, que você concorda comigo, por mais que eu sei que eu falo muita besteira aqui, e eu concordo com isso, mas você tem que, nesse sentido, concordar comigo. O Vasco é muito desorganizado. Muito. A gente já viu, assim, imagens que circulam aí pelas redes sociais do Vasco nesse jogo contra o Ceará, com um buraco assim no meio campo. A saída de bola, um buraco, jogador pra lá, jogador pra cá. A gente viu contra o Melgar uma linha de 7. Então o Vasco não tem organização nas mãos do Fábio Carille e fica pior ainda fora de casa. E por que eu tô falando do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro perdeu para o Machuque Runa, sei lá, esqueci o nome aqui, do time lá do Equador, time pequeno, modesto lá do Equador, e perdeu no Mineirão. E aí o que aconteceu com o Cruzeiro que na terceira rodada empatou com o São Paulo, fora de casa, e agora conseguiu ganhar de 3 do Bahia. Tá tendo evolução, teve uma mudança de peças, de ideia. Barrou, tá até na tela pra vocês aí, o Dudu e o Gabriel, e colocou um time mais físico em campo. Vou mostrar aqui pra vocês a diferença, ó. No comando de ataque aí tinha Matheus Pereira, Gabriel e Dudu. 3 jogadores que não têm essa dinâmica, essa velocidade. Tem ali uma qualidade, principalmente Dudu e Matheus Pereira, mas não tem tesão, velocidade, explosão. Ele passou a jogar dessa forma aqui, ó. Botou o Wanderson, né, que o Vasco tentou muito a contratação dele. O Christian, que não é jogador da função, mas é leve, jogava de volante no Atlético Paranaense, bom jogador. Matheus Pereira na armação e o Caio Jorge, que tem bem mais mobilidade
do que o Gabriel. Esse time passou a competir. E esse time passou a competir. Nesse sentido, eu acho que eu nem vou culpar o Carille, porque é uma questão de montagem de elenco. E aí a gente tem que realmente cobrar Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, que na minha opinião, esse elenco não tem as características do Fábio Carille. Não tem. Porque o Carille, ele depende muito da força física, da velocidade, da explosão, dessa dinâmica para organizar o time dele. Por isso que quando eu falo aqui com vocês, e vocês comentam assim comigo, Thiago, pelo amor de Deus, que absurdo é esse? Eu olho para esse Vasco e vejo muito mais um Vasco do estilo do Diniz do que do estilo do Carille. Que isso, Thiago? E a saída de bola? Família, é uma questão de adaptação. Eu não estou falando aqui que o Diniz daria certo, que é isso, que é aquilo. É que eu estou falando que, em comparação ao Carille e ao trabalho do Diniz, eu entendo que esse Vasco tem mais a cara do Diniz. Você me entende? Porque é um time que tem uma certa qualidade, principalmente ali do meio pra frente, com Coutinho, com Nuno, Garré. Esses caras sabem jogar. Adson, né, que vai ser titular futuramente, com certeza, mas não tem essa explosão. Não consegue fazer essa recomposição que os jogadores do Cruzeiro, a partir de agora, com essa mudança que ele fez, fazem. Né, de ter realmente o time, quando perde a bola, conseguir se organizar mais rápido, uma recomposição mais rápida. O Vasco tem essa dificuldade, tá clara, tá muito claro para todo mundo. E o Carille não consegue organizar esse time nesse sentido. Então, um futebol de aproximação, de mais posse de bola, favorece, principalmente do meio para frente. Agora, a saída de bola, realmente é um problema. Não sei se o Diniz teria uma capacidade de, poxa, não ser cabeça dura e mudar esse conceito de jogo. Mas olhando lá pro Fluminense dele, poxa, o Nino tinha essa qualidade desde o início da carreira. O Manuel, que jogava muitas vezes, jogou ali com o Diniz também. Depois foi o Felipe Melo, né? O Fábio, né, aprendeu a jogar com os pés. Então, assim, dentro das características do Diniz, do trabalho, dos conceitos do Diniz, ele conseguiu fazer esse time do Fluminense jogar com a bola, sair ali bem organizado de trás. Olhando para esse Vasco, é difícil de acreditar nisso, né? Pelas falhas do João Vitor, do Freitas. Mas ontem eu estava reagindo o Pedro Ivo, que é um jornalista vascaíno lá da ESPN, e ele falou realmente uma questão que eu concordo. Ele falou basicamente assim: a falta de organização do time do Vasco está potencializando os erros individuais. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Então, estou falando que o Diniz é o salvador da pátria. Mas essa dificuldade física que o Vasco tem, ainda tem. Melhorou um pouco com o Nuno, com o Garré, mas ainda tem. A gente viu isso no jogo contra o Ceará. Como o Vasco perde muitos duelos, como perde muito nessa capacidade física. Contratou o jogador que poderia ajudar nesse sentido, mas o cara, infelizmente, é um peladeiro, que é o Lloyd Augusto. Então o Vasco não tem um Wanderson, por exemplo, de atacar ali o espaço, né? Conseguiu aqui nesse centroavante, que é o Caio Jorge, ter mais mobilidade, e dessa forma tornou o Cruzeiro mais competitivo. O Carille poderia fazer isso no Vasco. Eu tenho certeza que ele poderia organizar o Vasco, só que ele, na minha visão, dentro do conceito que ele sabe fazer, ele não tem as peças. Essa é a minha forma de analisar o trabalho do Carille e o elenco do Vasco. Ele não tem as peças. Por isso que eu acho que a saída do Carille, ela é para ontem. Mesmo ganhando do Flamengo, ele tem que sair do Vasco porque ele não tem as peças. Não tem. Ele não vai conseguir organizar o Vasco da maneira que ele sabe, né, fazer. Ele não tem. Essa é a minha forma de analisar o trabalho do Fábio Carille à frente do Vasco. Família, seguindo aqui a nossa resenha, para a gente trocar uma ideia sobre o confronto de amanhã pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá aí uma informação do GE. Maurício Lemos deve seguir como desfalque do Vasco contra o Flamengo. O zagueiro se recupera de uma fratura na costela. Uma péssima notícia, né? E eu que falei aqui, né? Comentei isso com vocês ontem. Não bota o Maurício Lemos não, a zaga tá bem, não mexe nela não. Ali no Campeonato Carioca, né? João Vitor e Lucas Freitas. Mas o Maurício Lemos fez bons jogos aí com a camisa do Vasco, contra o Santos, contra o Melgar, mas falhou, né? Infelizmente. Mas estava fazendo uma excelente partida, foi bem contra o Sport, então é um jogador que dá para dizer que vai fazer falta. Carille falou sobre isso, né, na última coletiva, que é um jogador experiente, que se comunica em campo, não dá para colocar na conta do Maurício Lemos, porque ele fala essa falta de organização do time, não dá, mas eu concordo, cara, vendo os erros do Vasco nos jogos contra Corinthians e Ceará, cara, fala também, velho. É comunicação, grita, berra, o burro, ou isso, ou aquilo, Freitas, cara, o João Vitor, olha aqui, marca aqui, fecha aqui. Os caras parecem que jogam, que futebol é coletivo. Poxa, tem que ter essa parceria, tem que ter essa comunicação no sistema defensivo. E vendo o posicionamento e os erros do Freitas e do João Vitor, parece que os caras não se falam, pô. Não se falam. Isso, pô, não dá. Família Vasco, então vai fazer falta, sim, o Maurício Lemos. E tá aqui também um jogador que poderia ser importante, né, no decorrer do jogo, quero dizer, no segundo tempo, 10, 15 minutos, tá fora da partida, tá aí, ó. O meia Dimitri Payet está fora do clássico contra o Flamengo neste sábado no Maracanã. O francês segue em recuperação da lesão no joelho e por isso não será relacionado para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O que pode acontecer
eu entendo assim, até o nosso próximo assunto, que eu vou destacar aqui uma enquete do GE, o que pode acontecer, né? Porque o Coutinho dificilmente consegue terminar uma partida, ainda mais no jogo de ontem, né? No jogo de amanhã, que a gente entende que o Flamengo vai ter mais posse e os jogadores do Vasco vão correr mais atrás, e o Coutinho, claro, nesse sentido também, aí vai cansar. Então, você não tem ali o substituto do Coutinho. Então, eu entendo, dessa forma, o Paia faz falta, assim, entrando ali 15, 10 minutos finais. O que pode acontecer, a família vascaína, é basicamente essa enquete aqui, ó. Vou mostrar aí pra vocês. Quem deve ser titular na ponta direita do Vasco? A galera, o GE, deixa eu ver aqui, deu ruim. Tá aí as opções. Adson, Garré, Ryan ou outro, né? Um volante a mais. E aí, quem tá ganhando nesse momento, até o momento que eu printei, né? É o Adson com 52%, né? 52,86%. Na segunda colocação, Ryan, 33,37%. E na terceira, Garré, volante, né? 6,5%. E é isso, esse é o ponto. Quem pode entrar no decorrer da partida no lugar do Coutinho, tá aqui, é o argentino Garré, que pode quebrar o galho nessa função, porque eu acho que o Carille vai barrar ele para essa partida contra o Flamengo. Eu acho que vai barrar. E até comentei isso com vocês, né? 100% todo mundo, o Adson é titular. Certeza absoluta. O Adson seria titular. Mas acho que o Adson ainda não tem essa capacidade física. Então ele vai acabar optando pelo Ryan. Vai ser ali no comando de ataque Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. E aí você segura o Garré para ser o substituto do Coutinho, caso o Coutinho saia, né, família vascaína? Concorda comigo? Seguindo aqui, família vascaína, eu gostaria, né, seguindo aqui falando desse clássico, trazer essa análise do Rodrigo Coutinho falando sobre o lado esquerdo do Vasco. Achei bem interessante, gostaria de compartilhar com vocês. Olha só. Vamos entender por que o lado esquerdo do Vasco tem sido tão letal, tem gerado tantas chances e tem sido o setor responsável por várias vitórias da equipe ao longo da temporada. A resposta é muito simples, né? Qualidade dos jogadores, mais organização e velocidade, né? Para se associar rapidamente, principalmente depois da chegada do Nuno Moreira, jogador que foi muito importante para fortalecer esse setor. Reparem que o Vasco está defendendo, né? E o Nuno Moreira é o jogador que vai voltar lá pelo lado esquerdo, ele ajuda o Lucas Piton a fazer essa recomposição, a dobrar a marcação ali pelo lado esquerdo. À frente deles ali, Coutinho e Verratti fazem o primeiro combate. Mas é legal a gente observar que assim que o Vasco retoma a bola, os dois jogadores do setor rapidamente já se colocam à disposição para atacar com velocidade, né, esse flanco adversário que está desguarnecido, estava atacando, olha só, Lucas Piton posicionado na última linha, antecipa o passe adversário e já vai se colocar como opção do passe em profundidade, olha só, roubou a bola e já vai buscar a lacuna ali do lado direito da defesa do Sport, tá o Nuno Moreira tentando trabalhar junto com o Verratti, depois do Verratti fazer o pivô, o Tietchan dando um apoio por ali, mas é curioso observar como esses dois jogadores, agora é o Nuno Moreira, repara que o Piton estava impedido, o Piton inteligentemente não vai na bola, e ele que vai dar essa força, essa velocidade para buscar rapidamente a profundidade. Nessa falta aí, dessa falta, melhor dizendo, saiu o gol, primeiro gol do Vasco, a vitória por 3-1 sobre o Sport. De novo, ó, bola retomada rapidamente, o Vasco sai do meio do campo e já busca o lado esquerdo, que sabe que é ali onde as jogadas mais perigosas costumam sair. E olha o entendimento, ó, se o Piton tá vindo por dentro com a bola dominada, olha o Nuno, como é que ele vai esgarçar a linha de defesa adversária, ele vai buscar a linha lateral para tentar afastar o lateral direito da linha do Sport e abrir justamente essa lacuna aí de infiltração, ó, pro Piton atacar em profundidade, receber, o volante não chega a tempo, vem o cruzamento pro Verratti na segunda trave, sempre esse é um padrão também de movimento do Verratti, já mostramos aqui no ano passado, o Verratti ele busca quase sempre esse espaço aí, ó, zagueiro do lado contrário, lateral do lado contrário, as costas do zagueiro para fugir da referência de visão do zagueiro e atacar a bola, acaba fazendo a falta nesse lance e não chega na jogada. Vamos ver de novo, ó. Sport atacando, vem a inversão, olha o Piton. Já está preparado na última linha para dar o bote, fazer a antecipação, ganhou boa leitura nesse ponto, era algo que ele tinha dificuldade. E aí o Nuno Moreira à frente dele, a bola vai ser retomada, o Vasco vai iniciar um contra-ataque. À frente das duas linhas de quatro estão Coutinho e Verratti. O Verratti também com rapidez, né? Sabe que a jogada vai terminar rápido, então ele já vai buscar a área no setor em que ele costuma finalizar, costuma fazer os gols. Olha lá, ó. Agora o contrário, o Nuno carregando por dentro, o Piton por fora, fixa o lateral, abre a janela de infiltração, o Nuno recebe na frente, dois jogadores que têm qualidade técnica para fazer isso, e aí o cruzamento vem da segunda trave, o lance polêmico, né, da vitória do Vasco sobre o Sport, para muita gente foi falta, também acho que o Verratti acabou fazendo falta o zagueiro do Sport, mas o importante dessa jogada é mostrar esse padrão, a rápida associação dos dois, velocidade para buscar profundidade no setor que estava desguarnecido do time adversário, e o padrão de cruzamento na segunda trave, para o Verratti acabar fazendo o gol. Tá aí, excelente análise, né? E assim, eu entendo que vai ser, de fato, muito importante esse lado esquerdo do Vasco aí funcionar para essa bola chegar no Verratti. Hoje dá para dizer que o Vasco tem duas jogadas, que é o lado esquerdo, essa dinâmica aí, essas triangulações de jogo Piton, Nuno e Coutinho. Tem a jogada também, claro, do Coutinho na entrada da área, mas com certeza o Flamengo vai estar bem preparado nesse sentido, fechando bem os espaços.
esse lado esquerdo, quero dizer também, né, claro, os cruzamentos para o Verratti. E aí, cara, nos jogos, nos 3 jogos, né, no primeiro jogo e os 2 jogos das semifinais, a bola não chegou no Verratti. E pro Vasco ter alguma chance, a bola tem que chegar no nosso artilheiro, que está vivendo uma grande fase, né? Se ali no campeonato estadual ainda estava marcando alguns gols de pênalti, não, agora não, né? Tá sendo muito importante com a bola rolando, foi contra o Melgar, foi contra o Sport, contra o Ceará, contra o Santos, está sendo muito decisivo. Eu acho que ele tá bem melhor até em comparação, né, no campeonato estadual, que eu até defendi aqui, né, um time de mais mobilidade, porque a bola não estava chegando no Verratti. Hoje não dá. Por isso que eu conversei aqui com a galera no início do vídeo, defensivamente, para não dar fubá, porque o Verratti tem que estar em campo. Não dá para trocar essa ideia. Eu não sou aqui o Lloyd 22 para falar, poxa, vamos testar o Ryan ali como 9, pro Vasco jogar atrás da linha da bola e ter um jogador lá na frente de mais velocidade para atacar o espaço, para ganhar em velocidade do Ortiz, do Léo Pereira. Não, o Verratti tem que estar em campo amanhã. Não dá. Eu não vou ser 22 como eu fui aí no Campeonato Carioca, família Vasca. Então tem que funcionar. Agora, tem um ponto importante aí nesse sentido, né? Que é o lado direito do Flamengo, muito forte, né? Com o Wesley. E a gente viu uma dificuldade muito grande do Vasco contra o Ceará de funcionar defensivamente, com o Nuno já desgastado ali, me parece. Não sei se ele conseguiu se recuperar bem, porque vai ser um jogo muito físico, né? Vai ser um jogo que o Flamengo tem a posse e o Wesley aparece muito no fundo, vai precisar muito do Nuno ajudando nesse sentido. E aí, quando o Vasco ter a bola, tem que ter uma dinâmica. E aí que é a dificuldade realmente do jogo, porque você corre muito atrás. Quando você fica com a bola, o Flamengo é muito ajustado, né? Muito bem treinado, já te pressiona pra roubar. E se você não tem essa dinâmica pra sair dessa primeira linha de marcação e achar algum espaço e ganhar em velocidade, fica difícil. E aí que a gente tá falando, né? Por isso que eu comecei falando aqui do trabalho do Carille. Ele não sabe organizar o time nesse sentido. Ele precisa desses jogadores de mais explosão. Ele não tem. Por isso que eu acho que ele vai optar pelo Ryan amanhã, porque é o único que tenta, né? Pode quebrar o galho nesse sentido, já que o Lloyd não joga, família vascaína. Mas me conta aí o que você achou dessa resenha. E aí, família, já que eu falei muito aqui sobre o Verratti, eu queria colocar na tela o Casimiro, falando sobre Verratti e Pedro. Olha só. Me mata de porrada. Eu não troco o Verratti pelo Pedro. Se você botar o Pedro no Vasco... Deus do céu, aí é... Calma aí, deixa eu... Olha só, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu me justificar. Deixa eu me justificar. Eu tô com medo. Deixa eu me justificar. Você tem justificativa pra Então, é isso. Rapaz, vem aqui. Então, vai nele mesmo. Não tira do lado. Vem aqui em mim. Vai. Se você colocar o Pedro no Vasco, ele vai entrar em depressão, velho. Ele vai morrer de desgosto. Ele vai olhar e a bola vai passar por cima dele, aí vai voltar por cima dele, e ele vai ficar igual aquela cena que... Igual de outra volta. Aí vai ficar assim, a bola passando pro ar, enquanto isso tá o Verratti martelando pro gol, porra. Como é que o Verratti cabeceia? É diferente, meu velho. Ele é diferente, cara. É isso que eu tô falando, porra. Pedro e Verratti. Para. Pedro e Verratti. Não, o Pedro é melhor. O Pedro é melhor. Gente, Recuso. existe uma diferença. Olha só. Eu escolheria o Verratti para jogar no time do Vasco. Tô preocupada. Na frente do Pedro. Isso não tem a ver com a qualidade dos dois. Pode parecer surreal. O Vasco não tem armas para municiar o Pedro. Não tem. O Vasco não consegue enfiar uma bola reta para ninguém. O Vasco não consegue chegar na linha de fundo e fazer isso aqui, ó. Porra, é só isso, caralho. É duro, mas a vida é dura mesmo. Não tem. 2 minutos. Eu não vou... Gente, Família, posso trabalhar com a sinceridade? Posso. Qual é o nome do meu canal? Vasco em Família. É isso? Então, claro que eu vou ser clubista nesse momento e ficar com o Verratti, tá? Se você me perguntar, vou ser sincero, se você me perguntar fora daqui desse ambiente, aí a gente tem uma outra resenha. De repente você me procura lá no Instagram, vou te responder. Aqui eu sou clubista, aqui eu sou Verratti, tá bom? Verratti e Pedro, para jogar no Vasco, clubista, tá? Tô sendo sincero. Fora daqui a gente pode ter um outro papo, bem sincero. Agora, o que eu não concordo com o Casimiro é que o Vasco só tem essa possibilidade de cruzamento. Mas, Thiago, o Vasco só faz isso. Mas, família, só faz isso porque é o Verratti. Por que o Verratti? Se você tentar jogar com a bola no chão com o Verratti, não vai sair nada. Não vai sair nada. Diferente do que acontece com o Pedro. Quantas vezes você vê o Pedro buscar a bola no meio campo, cara? Participar da dinâmica do jogo no meio campo. O Pedro, ele não fica somente dentro da área, não. Ele se movimenta, ele vai pro lado, ele vai pro outro, porque ele tem esse recurso, porque ele tem essa qualidade. O Verratti tenta fazer isso. Até sai. Contra o Sport ele foi bem. Ele deu seguimento a várias jogadas. Mas a maioria das vezes é o Verratti errando. O Verratti não tem essa qualidade. Vou te dar um exemplo aqui, nesse sentido, né, até falando do atacante que tá lá no Fluminense agora, que passou pelo Vasco, que é o Germancano. É bom na cabeça? O Vasco só cruzava bola na área? Pô, o cara fez 43 gols em 101 jogos. Pô. E era dependente de bola aérea? Não, pô.
Tava o jeito dele ali, Benítez, Thales Magno, né? Sei que também jogou num contexto de Série B que ele nem foi tão bem assim, fez 43 gols. Você entende? E o Verratti, uma marca excelente, 46 em 92 jogos. O Vasco tem que abusar dessa bola aérea justamente porque é o Verratti. Senão, vai ficar difícil. Então eu discordo. Se você tivesse ali um atacante de mais qualidade, a jogada ia fluir também ali pelo centro, né, da área, passe, tabela. O Verratti não sabe fazer isso. O Verratti tem muita dificuldade. O que ele é o melhor do mundo? Bola aérea. Então você tem que abusar disso. Essa é minha opinião. Mas uma resenha maneira. E aí, família, pra gente chegar aqui na reta final do nosso vídeo, queria destacar esse comentário da Raíssa Simplício, que participa lá, né, no Placar TV, falando que a torcida do Flamengo espera goleada amanhã. O torcedor do Ainda mais Flamengo. na liderança, né? Exato. Ainda mais na liderança. O torcedor do Flamengo que vai ao Maracanã, por exemplo, ele vai ao Maracanã esperando uma vitória do Flamengo. Eu acho que se você pensa em ser campeão do Campeonato Não, uma Brasileiro... vitória não. Eu acho que ele vai ao Maracanã esperando, pelo que eu tenho visto da movimentação dos torcedores, dos comentários dos torcedores, e esse é um ponto a destacar hoje do perfil recente dessa torcida do Flamengo, eles esperam que o Flamengo atropele o Vasco, que mas faça isso não 3-4 aconteceu no no Carioca, Vasco. né? Isso não aconteceu. O que não é comum. E aí o Papa falou dessa questão da pressão, o que a gente tem visto às vezes é uma pressão até desproporcional, né? Sim. Desproporcional, realmente. O clima da torcida do Flamengo foi de que ontem, sim, o Flamengo foi Flamengo e fez um grande jogo. Mas o Flamengo vem ganhando os últimos jogos aí, teve esse tropeço contra o Central Córdoba, enfim, foi ruim, mas acontece, uma hora vai perder, não vai ganhar todos os jogos. Mas o torcedor do Flamengo que vai ao Maracanã contra o Vasco agora, tá esperando uma goleada do Flamengo, principalmente depois desse jogo contra o Juventude. Sabe o que é difícil pra mim? Hoje a academia fecha mais cedo, né? Feriado. Então a academia hoje estava lotada. Aí tu encontra, né, conhecidos ali, flamenguistas, amigos. Cara, e a paz na cara dos caras é uma coisa que tira meu sono. Eles têm certeza que vão ganhar do Vasco amanhã. Isso que incomoda, isso irrita demais. Irrita demais. Mas assim, eu acho que o torcedor do Vasco, de um modo geral, tá bem consciente, claro, tá inconformado com essa situação, mas tá consciente que o momento é ruim. O atual momento e o histórico, né, claro, mostrando aí pra vocês, né, até uma matéria do GE, tá aqui, ó, jejum de 10 anos e pressão em Carille. O que está em jogo para o Vasco no clássico contra o Flamengo? Tá aqui que a última vitória em campeonatos brasileiros foi em 2015. Né? Gol do Riasco, o Vasco venceu por 1-0. Nos últimos 20 jogos, 15 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Vasco, 3 empates. 41 gols marcados por eles, 18 pelo Vasco. Né? Teve essa declaração aqui também do goleiro do Flamengo, né? O Rossi. A expectativa para o clássico é muito grande. O mando é deles, mas o jogo acontece no Maracanã, que é a nossa casa. É isso. É por isso que eu comentei aqui com vocês, né? Claro que, poxa, mesmo em São Januário, no nosso Caldeirão, seria um jogo difícil, seria um jogo complicado. Mas aumentaria as nossas chances, né, de conquistar um bom resultado. Maracanã é a casa deles. Eu sei que tem muito vascaíno que ainda, sei lá, guarda uma memória do passado, mas não, pô, hoje é a casa do Flamengo. Hoje é a casa do Flamengo. Na minha cabeça, isso sempre debati aqui com vocês, né? Desde o início desse canal. Cara, não entra na minha cabeça um time que faz 30, 40, 50 jogos no ano e o outro que faz 3, 4 jogos, que isso tá em nível de igualdade. Claro que não, pô, é a casa deles, pô. E o Vasco vai jogar lá amanhã. Mas é isso. É só um milagre. Sou bem sincero nesse sentido. Só um milagre faz o Vasco conquistar a vitória amanhã. Tem que ser uma partida de erro zero do sistema defensivo e as chances que a gente tiver, botar pra dentro. Basicamente, é isso. Fui!